Bem-vindos a bordo! Chegou a hora de decolar e viajar nas histórias dos brazucas pelo mundo. Apertem os cintos, embarquem nessa e boa viagem! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar e que bom que estamos juntos para ouvir e curtir mais um episódio do podcast Brazucas pelo Mundo. Perdeu algum episódio? Corre lá no nosso site www.brazucaspelomundo.com ou nas principais plataformas de podcast. Todos os episódios estão disponíveis para vocês. Eu sou Mal Mendes, trazendo na voz o meu sorriso para vocês. Pois bem, muita gente planeja emigrar e aí pensa 2 vezes ou até 3 por causa de seus filhos pequenos. Outros tantos chegam a deixar o sonho de lado justamente por temer a reação ou a adaptação das crianças. No episódio de hoje, nós vamos conversar com a Luísa Oliveira, nascida no Brasil, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, e que aos 9 anos acompanhou sua família embarcando junto com o sonho de seus pais para a província do Quebec, no Canadá. Por uma decisão que não foi dela, ela foi parar em outro país. Agora, prestes a completar 18 anos de idade, a Luísa vai contar pra gente sobre a imigração a partir do seu ponto de vista. Olá, Luísa, tudo bem, querida? Oi, tudo! E você? Tudo jóia, que prazer ter você por aqui, viu? Muito obrigada por ter me convidado também. Imagina, a gente está super feliz e super alegre de ter você com a gente. Eu tenho certeza de que sua história, Luísa, vai despertar muita atenção dos nossos ouvintes. Vamos lá, vou começar te perguntando, você hoje está no Canadá, e o Canadá está em você? Olha, eu diria que sim, né? Como que eu cresci aqui, não tem como fazer planos, pensar no futuro sem também pensar no Canadá, né? Tem que considerar também todos esses anos. Então, sim, o Canadá está em mim. Com certeza, né, Luísa? Você hoje está exatamente dividida pelo tempo nos 2 países em que você viveu. Quando você completar 18 anos daqui a pouquinho, você vai ter vivido 9 anos no Brasil e 9 anos no Canadá. Foram, assim, diferentes fases da tua vida, evidentemente, né? A infância e a adolescência, as duas igualmente importantes. Qual o peso para você dessa balança, Luísa? Então, eu gosto de dizer que é 50-50, porque sim, a gente tem mais noção da vida, aprende muito, assim, crianças, claro, aprendem muito, mas quando a gente é adolescente, a pessoa tem consciência e faz o que ela gosta. Porém, né, no Brasil, cresci lá, eu nasci lá, minha família está lá, amigos estão lá, então eu diria que é 50-50, porque o lado emocional pesa muito do lado do Brasil. Então é isso, a balança pra mim é igual, eu gosto de considerar igual, de considerar os dois iguais também. Até porque na infância a gente aprende muita coisa, né? Tem informação de muita coisa, da nossa personalidade, do carinho que a gente desenvolve com as pessoas. Então você viveu uma parte muito importante da tua vida no Brasil. E isso realmente tem um peso nessa balança, né, Luísa? Sim, exatamente. A minha primeira língua é o português, né? Então, culturalmente, assim, eu estou mais próxima do Brasil, eu diria. Que legal saber disso. Agora, você chegou no Quebec em pleno inverno, você chegou logo naquela fase que tá fazendo aquele frio que a gente sabe que no Canadá é frio pra caramba. Tremeu muito? Quase morreu de frio, Luísa? Então, nos primeiros momentos, aqui naqueles primeiros dias, eu não tive muita noção. Porque a gente chegou, a gente ficou do lado de dentro de uma casa, a gente não saía muito, eu não saía muito. E eu não tinha aquele sonho de ver a neve, então pra mim aquilo ali era muito assim, normal, sabe? Não era aquilo ali que eu tava acostumada, não tinha expectativa nenhuma. Então não foi uma surpresa, nem boa, nem ruim. O problema foi depois. Que aí eu comecei a escola, e aí eu vi que na rotina a neve tá sempre ali, o frio tá sempre ali. Então aí é sair, ter aquela rotina toda de botar roupa. Então isso foi mais difícil também, porque eu morro de frio em todas as ocasiões. Até no verão, lá no Rio, eu dormia de cobertor, porque eu morria de frio. A neve é muito linda, mas às vezes é muito inconveniente no dia a dia, né, Luísa?
Ai, sim, nossa, eu pego ônibus todos os dias. É muito complicado, porque algumas vezes tem tempestade de neve, aí a vida não para, né, aqui. A vida não para, então a gente continua, mas aí a gente bota uma bota, assim, uma luva, um casaco maior e vamos. Agora, o país, como todos os países frios, é muito bem preparado, né? Ou seja, só quando você está exposta realmente ao frio, à neve, quando está na rua, é que você sente isso. Todos os lugares são muito bem preparados, em casa, no trabalho, na escola, não é? Isso, é que as pessoas, elas estão acostumadas com isso. Eu até falei pra minha avó esses dias, falei assim, olha, avó, aqui eu diria que é 4 meses com calor mesmo, assim, entre os 20 graus e 40. E o resto, assim, é friozinho e neve, tem, assim, quase 6 meses de neve. Pois é, mas aí em casa, nesses locais fechados, você tem aquecimento, ou seja, você anda normalmente e não fica tão à mercê de ficar sentindo esse frio, né? Como eu disse, é só quando você está exposta na rua mesmo, normalmente. Ah, sim, claro. Quando eu chego na escola, todo mundo tá de roupa normal, de sapato normal, assim, o dia todo. Quando a gente vai fazer compras também, todo mundo tira o casaco, porque o aquecimento é tão forte que a gente começa a sentir calor também. O casaco fica do lado de fora, né, Luísa? Exatamente, a gente começa a suar e começa a dar aquele negócio estranho, aí começa a dar vontade de ficar lá no frio mesmo. Em pleno frio, você sentindo calor. Olha só, mas eu sei que você adora sol e praia, né? Como uma boa carioca. Você sente falta desse clima tropical? Tem uma memória disso? Você sente falta disso? Sim, eu sinto muita falta. Eu diria que quando me perguntam assim, um lugar que eu gostaria de estar agora, eu sempre falo a praia. Aqui também tem praia, mas não é aquele mar, né? Não é aquela água salgada, não tem aquele barulho. Eu gosto da praia do Rio, com aquela pessoa que vende picolé, o biscoito Globo. Eu amo mate, então assim, eu acho aquele lugar mais relaxante pra mim. Eu amo o calor, amo sentir o sol na pele mesmo, sabe? Então sim, eu sinto muita saudade desse clima tropical. Sinto vontade de viver algumas vezes durante o ano, né? Pelo menos uma vez por ano pra visitar e tudo, porque faz bem, né? Dá aquela energia. É uma delícia, né, Luísa? E que bom que você tem todas essas memórias tão vivas em você. É como eu disse anteriormente, mesmo tendo saído criança, você guarda contigo essas memórias importantes e inesquecíveis, né, Luísa? Luísa, os seus pais cuidaram para que você aprendesse um pouco de francês antes da mudança, assim como uma forma de se familiarizar com a sonoridade da língua, né? Mas mesmo com esse tempinho de preparação, a forma de falar francês em Quebec é bem diferente do francês falado na França, que foi o que você aprendeu. Ou seja, você teve de aprender ao chegar praticamente do zero, né? Rolou uma confusão na tua cabeça? Sim, nossa, porque no Brasil, né, no Rio, eu estudava francês, mas era o francês da França. Isso. E eu amava, assim, no início foi um pouco difícil, mas depois eu comecei a gostar muito, porque eu também tinha aula particular, então eu aprendia muito mais do que os meus colegas. E aí eu amava, assim, o francês, achava que o som era maravilhoso, eu sonhava com a França. Aí eu, assim, crente que tava abafando quando eu cheguei aqui. Aí a gente estava numa cidade mais rural, né? Então, assim, com poucas casas, não dava pra ver a casa mais próxima, era bem assim, nesse estilo. Aí, quando você chegou, você não foi direto para Quebec, você foi para uma outra cidade próxima. Exatamente. Uhum. Uma cidade, assim, muito pequena, que não tem nada. Aí a gente ficou na casa de uns amigos e aí lá eu percebi que não era muito isso. Que, assim, o sotaque é muito diferente, que tem muitas regiões pequenininhas que mudam muito. E aqui o francês é mais fechado, sabe? O francês da França tem... Todo mundo diz que é fechado também porque tem aquela boquinha que todo mundo fala, sabe? Mas o francês... É o charme, né, Luísa? É o charme. É o charme. Eu diria que o francês daqui não é feio, porém é mais bruto, mais seco. Mas quando a gente aprende a cultura, a história, a gente entende por quê. Entendi. E, Luísa, e aí aos poucos você foi se adaptando, né? Porque aí veio escola também. Eu soube que você foi estudar em uma escola que não tinha nenhum imigrante não francófono, ou seja, que não falasse francês, né? Aí, o primeiro dia na escola, como é que foi? Havia medo, havia expectativa, havia confiança? Como é que estava seu coração? Como é que foi a integração na escola? Parece que seus pais estavam
ficavam bem apreensivos, né? Tem até uma historinha aí para você contar, não é isso? Isso, então, eu sempre gostei muito de gente, falar com pessoas, e por mais que o francês não fosse igual, né, eu queria aprender, queria falar, queria dar minha opinião também. Então, é claro, eu tava um pouco nervosa, um pouco com medo, porque sempre tem aquele... Ai, mas o que aquelas pessoas vão achar de mim? O que eles vão pensar de mim? Sempre Natural, tudo negócio. novo, tudo diferente, né? Um lugar novo, pessoas novas, uma outra língua. Sim, exatamente. Tem tudo isso que passa pela cabeça. Mas aí, criança é mais fácil, né? Criança geralmente deixa de lado e vai falar com os outros. E assim, as professoras lá já tinham avisado que eu iria chegar, então teve uma preparação maior. Então, as crianças conseguiram, assim, me acolher muito bem. E era para eu ter passado, eu acho que 2 semanas ou 1 semana e meia, só fazendo a parte da manhã. Aí fui lá no primeiro dia, entrei na escola, tudo ótimo. Depois eu fui descobrir que minha mãe, ela ficou esperando dentro do carro, lá de fora da escola, o tempo todo. Ela não queria me deixar lá sozinha, ela ficava lá, nossa, uma coisa... Era só para ela ter te levado, te deixado lá e depois ia te buscar, não é isso? Exatamente. Isso porque, assim, eu morava do lado da escola. Era, 5 minutos a pé, no máximo. Era uma rua reta. Então, não tinha problema nenhum. Mas imagina a preocupação da tua mãe, né? Ela ficou ali, não saiu dali. Se você precisasse dela para alguma coisa, ela estava ali, né? Exatamente. Mas eu nem precisei. E o mais engraçado dessa história é que depois eu cheguei em casa e falei assim, olha, mãe, eu quero agora fazer o dia completo, porque era para fazer só a metade do dia. Olha Aí eu falei assim, nossa, não, eu não quero. Eu quero fazer o dia inteiro, quero estar lá o dia inteiro, normalmente. Ou seja, de cara você já adorou estar no colégio, estar com os colegas novos, já mostrou uma adaptação rápida, né? Logo no primeiro dia, né, Luísa? Sim, nossa, foi muito rápido, mas eu acho que aquele negócio de se jogar e querer aprender, isso ajudou muito. Verdade, é uma coisa que vem de você, né? Você teve esse espírito. Aos 9 anos, você já tinha essa característica na tua personalidade. Então, você queria, estava abraçando aquilo tudo que teus pais te propuseram, e a escola foi o melhor meio de você mostrar isso, o quanto você estava pronta para estar ali no Canadá, né? Muito legal, Luísa. Luísa, e depois desse momento inicial, como é a sequência desse processo de inserção de uma criança ou de um adolescente no ensino em Quebec? Assim, dependendo do nível que a criança está, depende um pouco. Uhum. E do tipo de escola, né? E também da cidade. Eu tava numa cidade, assim, porque a gente chegou e passou alguns meses numa cidade que é do lado da cidade de Quebec. Tem uma ponte, assim, muito pequena que divide os dois. É a cidade pequena onde você estava antes de ir efetivamente para Quebec, que você citou, né? Então, depende totalmente. Estava numa escola, estava numa cidade que não tem muitos imigrantes. Hoje em dia, até que tem alguns, mas quando a gente chegou não tinha tanto assim. E muito menos, né, brasileiro, latino. Então, assim, depende totalmente. Eu estava numa cidade que tinha menos. Aqui, por exemplo, meu irmão, ele entrou numa escola que eu também estudei, terminei meu primário nessa escola. E nessa escola já tinha um preparo muito maior, porque já tinha imigrante, não era um número também grande como hoje em dia, porém tinha mais. Então, assim, depende também da escola, depende do nível. Adolescentes, quando chegam aqui, tem outras coisas para fazer, tem provas para fazer. Eu tive, assim, um mini teste para só dizer o meu nível, mas nada de estressante. Então, assim, depende muito. Você falou do teu irmão aí, o teu irmão é mais novo que você, então foram vocês, foi tua mãe, teu pai, você e teu irmão. Teu irmão é mais novo que você. Meu irmão é 6 anos mais novo do que eu, então ele chegou aqui bem pequeno. Olha, ele foi um baby para ir então, né, Luísa? Sim, exatamente. Para ele não foi difícil. Normalmente para as crianças mais jovens, a adaptação é ainda mais rápida, né? Mas aí, voltando à escola, a educação aí é pública ou privada, Luísa? Tem os dois tipos, porém, no Canadá tem a cultura do público. Tudo aqui é público e a escola é pública. Porque, assim, o Ministério da Educação tem aquele ensino de base, sabe? E naquele ensino de base, todas as escolas públicas ou privadas são obrigadas a seguir aquilo. E aqui tem uma coisa muito interessante, que são os programas diferentes. Então, tem isso no primário e no secundário. Por exemplo, eu fiz um programa internacional, que aí no Brasil só tem escolas privadas, escolas muito caras. Aqui
a gente tem a possibilidade de fazer em escolas públicas. E 85%, 80% das crianças estudam em escolas públicas. Então, ninguém é melhor ou pior porque estuda numa tal escola ou tal escola. Claro. Todo mundo tem a mesma sorte, a mesma chance. Muito bem, Luísa. E além dessa experiência na escola, como é que foi para você viver os primeiros tempos em Quebec, com tantas diferenças, como a gente falou, né, com outras pessoas, e ainda que você tivesse estudado um pouquinho ou quase nada, com uma nova língua? Como é que foi todo o resto? A gente já falou do clima, já falou da escola, e o resto? Então, no início de minha família no Brasil, a família é aquele negócio que é a família, né? A gente sempre mantém contato, ainda mais aqueles que são mais próximos, mas eu fiquei com aquele negócio, meus amigos, sabe? Então, assim, eu continuava me comunicando com eles por e-mail, e tudo na época era e-mail. Então, a convivência com a saudade foi uma dificuldade, né, que você sentiu nesse momento, além de tudo que a gente já falou. Então, não foi de primeiro, porque, como eu disse, crianças, assim, não percebem. É claro que algumas sim, mas nem todas percebem, assim, a diferença. Então, pra mim, demorou um pouco pra ver que, sim, eu tinha deixado um país inteiro de lado, que eu tinha mudado totalmente a minha vida. Mas aí, tudo é adaptação, né? Tudo tem que pensar muito no que você quer, no que você gosta. Eu acho que tudo na vida é uma troca. Você não tem 100% das coisas que você gosta. Tudo tem o seu lado positivo, o seu lado negativo. E eu penso nisso e eu vou seguindo. Com certeza. Mas aí você viu também novos hábitos, novos comportamentos, um dia a dia diferente daquele que você vivia. Não era só o crescimento que estava começando a acontecer na tua vida, mas era realmente estar em um outro país, né? E com a sua família também vivendo aquilo junto com você, né, Luísa? Eu acho que o fato de não estar sozinha, de ser família, né? Porque aqui outras pessoas que passaram no podcast que eu escutei vieram geralmente sozinhas ou com o marido, com a mulher. E já a minha família veio toda junta, né? Então acho que dá aquele sentimento que então a gente não deixou nem tudo para trás. Os que vivem juntos estão juntos. Com certeza, e isso acaba unindo ainda mais, né? Dá uma união mais forte à família, a estarem vivendo uma nova fase todos juntos. Isso deve ser muito bonito, muito bacana de sentir, né? Sim, exatamente. Foi uma etapa e ainda é uma etapa que todo mundo tá vivendo. A gente não tem escolha, a gente vive juntos e a gente conversa muito também. Verdade, isso marca bastante. E como você falou, diferentemente de todo o brazuca que já passou por aqui, você não decidiu sair do Brasil e morar em outro país, né? Você foi levada para o Canadá, vamos dizer assim, a partir de uma resolução tomada pelos seus pais. Como você sentiu isso na época e como você vê isso agora, Luísa? Então, na época, demorou um bom tempo para realmente perceber o impacto que isso tinha na minha vida e que eu levaria isso ao longo da minha vida também, né? Então, assim, no início foi tranquilo, eu só fazia aquele negócio de base, né? Me adaptar com a vida daqui, fazer amigos, como se eu tivesse nascido aqui. Então, hoje em dia, eu tive até uma fase que eu ficava me perguntando, nossa, mas eu sou brasileira ou canadense? Porque por mais que eu não nasci aqui, né, tem sempre aquele sentimento, né, que você se identifica com o país. Tipo uma crise de identidade mesmo, né? Mais ou menos isso. Exatamente. Eu ficava me perguntando, nossa, eu tenho direito de dizer que eu me identifico com a cultura daqui, com o jeito daqui. Então demorou. Hoje em dia eu posso dizer que eu gosto dos dois, me identifico com os dois e que eu me sinto muito bem. Me sinto muito grata também por ter tido essa sorte, porque por mais que foi difícil, que continua sendo difícil em alguns momentos, ainda mais os sentimentos, as saudades, né? Eu sou muito grata, porque hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais rica intelectualmente, uma pessoa muito mais rica, né, de espírito também, eu diria, por ter vivido os dois. Linda você, viu? Muito boa a sua resposta. E assim, o teu português está maravilhoso. Nem parece que você saiu daqui criança, né? E tenho certeza que o francês também deve ser lindo demais você falando francês. Luísa, a tua família imediata, como a gente já disse, os seus pais, o seu irmão, essa família está com você aí. E como é que é viver longe dos avós,
de outros familiares. Vocês mantêm um contato frequente, Luísa? Então, viver longe é difícil, né? Ainda mais quando a gente não se vê toda hora, não se vê o ano todo, não se vê todos os anos. A minha mãe sempre vê os meus avós, mas o resto da família não. Mas a gente tenta manter aquele contato, né? Hoje em dia a gente tem a sorte de ter celulares, de ter computador, de ter A as tecnologia está a tecnologias. favor da gente aí para facilitar essa comunicação, né, Luísa? Exatamente, isso ajuda muito, 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 muito. Que aí, quando eu quero, eu ligo pra minha avó, ou quando ela quer, ela me liga, a gente se manda mensagem. Sempre é assim, sabe? Algumas vezes você fala, ai, vó, passa pro meu avô, aí eu consigo falar com os dois. E sim, a gente não vê a pessoa, não toca na pessoa, não tem aquele abraço, mas ajuda muito também a manter a pessoa. Eu acho que quando a gente muda de país, o que acaba acontecendo é que a gente para de manter as pessoas na nossa rotina. E com família, é muito importante informar também as coisas estão acontecendo. Eu sempre falo pra minha avó onde que eu tô, o que eu tô fazendo, o que eu vou fazer. Algumas vezes eu li e falo, olha, vó, eu acabei de voltar do trabalho, aí eu conto como foi o dia do trabalho, aí eu conto o que eu vou fazer no resto da semana. E é assim, são coisas super simples, super básicas, mas é aquela conversa do dia a dia que você tem que ter, né? Porque quando a gente vive longe, a gente não pode... Você não tá ali pra viver junto com a gente. Muito legal, é uma forma de fazer com que eles participem da tua vida, né? De chamá-los à participação da tua vida e o acompanhamento do teu crescimento, do teu dia a dia. Muito bacana isso é muito importante manter isso. E você falou ainda há pouco sobre amigos que você tinha ainda criança lá. Você tem amizades no Brasil, né? Ainda mantém essa chama acesa? Ainda tem amigos daquela época com os quais você ainda tem e mantém contato? Eu tenho 2 amigas que na época também eram as minhas melhores amigas. Hoje em dia também considero como as minhas melhores amigas. É claro que as rotinas são muito diferentes das 3. Nem elas 2 que moram na mesma cidade conseguem se ver toda hora, porque moram em pontos diferentes, fazem coisas diferentes. Então, aí eu aqui é um pouco mais difícil, mas algumas vezes a gente dá pra falar e fala assim o dia todo. Então, eu mantenho essas amizades. São 2 pessoas que são importantes pra mim. E tem outras pessoas que eu sigo nas redes sociais, porém eu não falo todos os dias, algumas vezes só troco minhas mensagens. A gente só se mantém informado, porque sempre é interessante, né? Aquela pessoa que fez parte da sua vida. Eu acho muito legal ter esse contato, mas as pessoas principais que eu mantenho contato, que eu informo muito, são só 2 pessoas mesmo. Manda um beijo pra elas, então, vai. Então, beijo pra Camila e pra Isadora, que são minhas amigas, né? Já faz muitos anos aí. Muito bem, Luísa. E vocês nunca mais se viram presencialmente? Então, não. Assim, no primeiro ano que eu tava aqui, eu voltei pro Brasil. A passeio, Se eu né? a passeio. Se eu me lembro bem, eu visitei a Camila uma vez e a Isadora eu não consegui a encontrar. E depois, no segundo ano, eu fui a passeio de novo e... Se eu me lembro, eu também não consegui encontrar nenhuma das 2, porque a gente passa pouquíssimo tempo, né? E quando a gente vai pro país, né? Quando a gente quer ver muita família, tem muita rotina pra fazer, muita coisa pra fazer, aí acaba passando tão rápido aquele tempo que a gente tá lá. Exatamente. Então, assim, eu não vi elas nunca mais, mas a gente se liga algumas vezes. O tempo passa rápido e a gente acaba não fazendo tudo que a gente queria fazer. É sempre assim, né, Luísa? Agora... E aí no Canadá, foi fácil, foi rápido fazer amizades, achar sua turma, perceber que as pessoas de outro lugar também têm muitos pontos em comum com você, você se identifica com elas, você tem muitas amizades aí também, certamente, não é? Sim, exatamente. Nos primeiros meses que eu tava numa escola foi super simples. É até engraçado porque aquelas pessoas, quando eu penso agora, aquelas pessoas, assim, elas cresceram numa cidade pequena, com um pensamento totalmente diferente, mas eu me identifiquei super. E aí, infelizmente, não consegui manter contato com elas, mas aí depois eu mudei de escola e fiz 3 anos numa outra escola. E aí eu tenho uma melhor amiga desde essa época. Então, assim, no início, eu diria que o cultural não incomodou tanto. Foi mais o pensamento, o jeito de agir. Porque aqui eles são um pouco diferentes, né? Assim, latino, né? Os brasileiros, assim, chegam falando, chegam se apresentando, não tem problema. Tudo é uma festa. A gente extravasa mais, né, Luísa? É o nosso jeito do brasileiro, né? E aí esbarra com outro comportamento, com outro jeito de ser, né?
Exatamente, super diferente, mas é ótimo. Já me acostumei. Se acostuma fácil, assim. Acho que também vai da pessoa, da personalidade, né? Eu acho que isso influencia muito. Então você já tem amigos queridos aí no Canadá também, né? Sim, exatamente. Luísa, e você consome produtos brasileiros, seja na alimentação mesmo ou no consumo cultural? Aqui eu falo de música, de filmes, de séries brasileiras. Como é que é teu consumo do produto brasileiro? Então, a minha mãe, ela é uma carioca, assim, maravilhosa. Ela ama música, ela vê ela toda hora, ama filme brasileiro. E olha que ela dorme sempre em filme, mas quando é filme que vem do Brasil, ela vê. Ela deve ama. gostar de uma novela também, né? Exatamente. Ela e meu irmão, às vezes, também pra olhar, pra ver. Então, assim, eu cresci muito no Brasil, muito próxima da cultura, né? Ainda mais da cultura carioca, né? Samba, do funk. E aqui, a gente continuou nessa rotina. Então, eu cresci, eu amo escutar música em português, amo ver filme, amo série, né? Tem até uma série na Netflix que lançou a segunda temporada, que eu vi também. Eu gosto de manter o contato com a minha cultura, né? Qual foi a série que você viu? Então, nossa, agora... Então, eu tive um branco agora no nome, mas é aquela das 4 mulheres nos anos 60, se não me engano. Coisa sabe, mais Rio. linda. Isso, Eu assisti também. Muito boa, muito boa. Maravilhosa. E de música, quem é teu artista preferido na música brasileira? Então, eu amo o Luan Santana. Eu falei de samba e de funk, eu sei que o Luan Santana não tem nada a ver. Porém, foi minha amiga Camila que me influenciou a gostar dele. E até hoje eu gosto muito dele. Então, assim, até na quarentena, né, que a gente acabou de passar pela quarentena, ele fez uma live de sei lá quantas horas que eu escutei. E eu não queria parar a live, fui tomar banho e deixar a live tocando no banheiro pra escutar. Curtindo bastante o som do Luan Santana, né, Luísa? E ainda falando sobre cultura, onde é que tá onde você sente que está a tua identificação mais forte? No Brasil ou no Canadá? Então, isso é muito difícil. Já me fizeram essa pergunta e eu sempre penso muito. Porque, assim, música, cultura, teatro, cinema, tudo isso, eu cresci, né, no Brasil. Isso veio do Brasil, eu trouxe pra cá. Já a parte, acho que o pensamento, o jeito de agir, essa vontade, né, de estar na sociedade, ajudar em sociedade, pensar em todo mundo, isso é uma coisa muito mais daqui, né, canadense. Então, eu acho que dependendo da situação, eu não consigo dizer que me identifico mais com uma, mais com outra. Eu diria que depende muito da situação. Eu acho até engraçado que as minhas amigas daqui falam muito que eu sou brasileira, que eu tenho aquele jeito muito latino. Já as minhas amigas brasileiras, elas me acham totalmente diferente delas. Eu acho muito engraçado. Então, é como se eu fosse uma mistura dos dois. É aquilo que a gente falou desde o início. 9 anos no Brasil, 9 anos aí. Você falou que tem 50% de Brasil e 50% do Canadá. Eu acho que tudo acaba sendo muito dividido, pelo menos até agora, nesse momento de vida, até esse teu momento de vida, né, Luísa? Exatamente. Muito diferente. Mas eu, assim, sou aquela pessoa, eu sou igual uma esponja. Eu pego uma informação, eu pego um ponto cultural e eu guardo pra mim. Você absorve, né? Exatamente. Luísa, agora responde para mim uma pergunta que eu vou te fazer. Qual é a sua melhor lembrança do Brasil? Então, isso é uma coisa muito difícil, né? Porque tem várias lembranças. Porém, tem uma coisa que eu me lembro muito. Lá no Brasil, eu gostava muito de ir em restaurante. Aqui eu não gosto, mas lá no Brasil, a comida brasileira tem aquele negócio de família, né? De ir no domingo com a família. E eu gostava muito, em ocasiões especiais, de ir num restaurante que tinha do lado da escola que eu estudava. E aí eu ia lá com os meus avós maternos, algumas vezes até minha avó paterna, e com os meus pais, com meu irmão, almoçava sempre em família. Eu gostava muito daquele negócio também, assim, eu era fascinada por comida quilo, porque eu achava aquilo ali de outro mundo. Até que não tem, assim, realmente, alguns restaurantes... Não tem restaurante self-service, né? Não tem como aqui no Brasil a gente vê isso em cada esquina, né? Exatamente, eu amava esse negócio de escolher minha própria comida, de pegar a quantidade que eu quisesse. Então, aquela lembrança de estar naquele restaurante que eu amava, com
as pessoas, né, importantes para mim. Isso daí é uma coisa que me marca muito, que eu lembro até hoje. Então é uma lembrança gostosa, literalmente, né? Porque veio do restaurante, o sabor da comida e a reunião em família, as pessoas todas juntas. Que bonita memória, que bonita lembrança, Luísa. Agora eu entendo que foi em Quebec que você construiu a sua identidade, misturada à sua identificação brasileira, né? Assim, qual foi a maior ou a melhor experiência que você já viveu no Canadá? Pode contar pra gente? A maior experiência que eu vi foi uma coisa, assim, incrível. Foi até, assim, puro azar. Porque foi quando o primeiro-ministro, Justin Trudeau, ele estava fazendo uma volta pelas províncias, por cidades importantes. E aí, ele veio aqui na minha cidade. E eu não sabia que ele ia vir. E eu amo política, sabe? Eu amo acompanhar a política. Que legal, Luísa. E aí, me contaram que ele ia vir na minha escola. Aí eu, nossa, juro, de última hora eu decidi que eu iria ver ele. E eu acabei conseguindo falar com ele, né? Olha que legal. Umas perguntas e tudo. Foi muito legal. Foi uma coisa assim, diria muito rápido, de máximo 10 minutos, mas de todas aquelas pessoas que tinham lá, ele escolheu, né, me escolheu para fazer as perguntas para ele, então foi muito legal. E não foi nada, tem um monte de gente falando, foi preparado antes, mas não teve nada disso, foi algo Foi bem muito espontâneo, assim, então, né? Exatamente. Mas eu senti que eu tinha que levantar a mão e eu tinha que falar, sabe? Que legal isso. E deve ter te dado um orgulho muito grande, assim, de estar falando com o primeiro-ministro em francês em Quebec, né? Você deve ter sentido isso, né, Luísa? Nossa, foi muito importante, até porque nas minhas perguntas eu falava muito de imigração e eu também falava muito do francês. Então eu falei disso com ele e meio que misturou, né, esses meus dois lados, quebecois, né, que é do Quebec, e carioca, né, de imigrante. Então, assim, foi um momento muito importante e marcante. E ele te respondeu prontamente? Ele te deu a resposta que você esperava ouvir, esclareceu? Como é que foi esse final dessa conversa? Então, político é aquele negócio, né? Ele tava ali também para meio que fazer uma promoção, né, do que ele tava fazendo pro Canadá. Então, ele não respondeu exatamente o que eu queria, mas eu acho que mais importante que a resposta dele foi a pergunta que eu fiz, porque muita gente na minha escola, muitos alunos lá, tinha muita gente da cidade, muita gente falou depois, veio falar, ou eu vi em comentários no Facebook, que também foi transmitido uma live no Facebook, e eu vi e li as pessoas falando que foi muito importante, que elas lembraram disso, lembraram daquilo. Então, a resposta dele, nossa, fiquei meio decepcionada de início, mas depois eu vi o impacto da pergunta, que isso sim foi o mais importante. E, Luísa, isso deve ter ficado... Quantos anos você tinha nessa época? Eu acho que uns 15 anos, 14, 15, por aí. Já tem algum tempinho, né? Mas não tanto assim. Mas isso deve ter ficado muito marcado para você. É um momento muito importante, realmente. Que bom que você guarda isso com carinho, está em contato com uma pessoa importante, com uma pessoa que significa tanto para o país e ter a oportunidade de conversar com ela, você como imigrante brasileira. Que bacana, parabéns, viu? Foi um grande momento realmente na tua vida e eu tenho certeza que você jamais vai esquecer. Luísa, agora conta pra gente, na tua cabeça, no teu pensamento hoje, que língua você fala? Deixa eu me expressar melhor. Quando você está pensando só com você, né, falando sozinha ou pensando em alguma coisa que você vai fazer ou dizer, o pensamento vem em português ou em francês na tua cabeça? Isso é muito estranho, porque, olha, eu também falo inglês. E umas vezes o pensamento vem em inglês, outras vezes em francês, outra vez em português e outras vezes até em espanhol. Oh, meu Deus, que confusão. É uma confusão, porque, olha, algumas vezes eu tô falando inglês super bem, sabe? Porque tem aqueles dias, né, que a língua tá travada, que até quando é português a língua trava e a gente tá falando tudo errado. Mas umas vezes tem, assim, alguns dias que eu tô super bem no inglês e, assim, eu começo a pensar em inglês, começo a raciocinar em inglês, tudo tá indo ótimo. Por exemplo, quando eu tô na minha loja, né, que eu trabalho numa loja, aí eu vejo um cliente e eu começo a atender em inglês. Umas vezes aquilo ali fica tão bom, eu fico tão feliz comigo mesmo que eu começo a só pensar em inglês, só querer atender em inglês. Outras vezes eu saio da aula de espanhol, o espanhol tá tão forte na minha cabeça e foi uma aula tão boa, tão satisfatória, que eu começo a só pensar em espanhol. Então, é muito estranho. Aí chega em casa, fala português com a família.
Exatamente. Isso porque algumas vezes eu respondo umas frases, eu falo umas palavras em outras línguas também. Dá para fazer uma confusãozinha, né? Mas que lindo, 4 línguas, bem bacana. Muito legal, muito bacana, Luísa. E aí você falou que está trabalhando numa loja. Como é que tá a tua vida hoje? Conta pra gente. Está estudando, está trabalhando? Como é que você se diverte? O que você gosta de fazer? Aqui, né? As pessoas começam a trabalhar muito cedo. Tem gente que começa a trabalhar, por exemplo, no McDonald's com 14 anos. Uhum. Eu fui babá há alguns anos, né? Pra ganhar um pouco de dinheiro. Mas realmente trabalhar. Eu só fui com uns 16... foi 16 anos que eu comecei a trabalhar numa loja. Porque eu não queria estar próximo de comida. Poderia ter trabalhado antes, mas eu não queria. Uhum. E aqui a gente tem a oportunidade de escolher, né? Tem a oportunidade de fazer uma coisa que a gente gosta. E eu amo trabalhar em loja. Então eu trabalhei assim 1 ano e 1 mês em uma loja, aí agora eu mudei para outra loja. Uhum. Eu amo esse contato com o povo, sabe? Algumas vezes a gente também vê muito turista, gosto desse contato. E como passatempo eu faço coisas clássicas daqui, né? Assim, no inverno, um pouco menos porque eu sou preguiçosa, tenho frio, mas umas vezes a gente vai patinar, escorregar na neve. Eu gosto muito de fazer caminhadas, assim, andar, sabe? Eu amo, assim, a noite durante o inverno. Eu acho lindo que o céu tá limpo, cheio de estrela, e que as pessoas valorizam muito essa paisagem daqui, porque o Canadá é um país muito, assim, tem muita pouca gente por território, né? Então, assim, tem paisagens maravilhosas. Eu amo quando a gente pega o carro e vê a paisagem. Se não, também, umas vezes, quando eu saio do trabalho de noite, eu vou no cinema daqui, então, assim, a gente vê um filme, sabe? Senão, eu amo ir no museu aqui, eu sempre vou também com meu pai no museu. Eu gosto muito de valorizar também a cultura dos primeiros povos daqui, que é muito importante, então a gente valoriza muito isso também. E senão aquele negócio, né, rotina normal, por exemplo, de verão, que é ir no parque público, né, com um monte de gente, aí na piscina, ver um monte de gente, aquelas crianças correndo, eu acho muito legal também. Que delícia, que programas ótimos, deu até vontade de estar com você nesses programas aí, curtindo com vocês aí. Bom, Luiz, apesar de, como a gente já disse antes, não ter sido uma decisão sua, tudo o que aconteceu com você a partir da mudança traria consequências para a sua vida. Ou seja, você enfrentou esse desafio. Você enxerga que isso pode ter te fortalecido, ter te preparado para uma vida adulta com mais força, com mais coragem, Luísa? Nossa, isso mudou muito. Até, tipo, eu sempre tive o sonho de estudar fora. Assim, meu sonho sempre foi a França ou Nova York, nos Estados Unidos. Sempre foi meus 2 sonhos. Uhum. Então, o fato de já ter passado, né? Já ter mudado de país, já ter passado por essa experiência. Nova York, você tá pertinho agora, né? Você tá pertinho de Nova York. 8 horas de carro, tô assim, então, do lado. Então, me ajuda muito, assim. E também uma coisa que, mais do que coragem e força, eu acho que é a mente aberta e o espírito aberto. Porque algumas vezes a pessoa é super corajosa, tem muita força, porém uma pessoa muito fechada de espírito e julga muito os outros. E julga muito a cultura alheia. Eu acho que quando a gente muda de país, eu acho que hoje em dia a gente tá tão conectado com aquela pessoa que tá no outro lado do mundo, que eu acho que é importante a gente se manter aberto, se manter para outras culturas, tentar ajudar quem tá na dificuldade, né? Então acho que mais isso que me mudou e que me ajudou é perceber que eu não sou só aquilo, que eu não sou só uma pessoa, que tem um monte de gente no mundo, que eu sempre posso ser quem eu quero, mudar para o país que eu quiser, e que todas as culturas são diferentes, mas que não tem problema, a gente se acostuma e vamos indo. Excelente resposta, Luísa. Que bom, mostra uma visão madura, que realmente você se fortaleceu com essa mudança e com tudo que você passou a viver aí, e você realmente ficou mais dotada de força e de coragem. Muito bacana, parabéns, viu? Obrigada. Vamos fazer agora o nosso momento VaptVupt? É assim, eu vou te falar uma palavra e você vai responder a primeira coisa que vier à tua cabeça. Não precisa ser uma única palavra não, tá? Se você quiser falar outras coisas, pode complementar também. Tá preparada? Tá. Sim. Vamos lá. Luísa, o bom da vida é? Ai, comer. Ai, gente, eu amo comida, amo comer, sempre tô comendo. Ele é mais doce, isso é uma coisa que eu tenho saudade, dos doces do Brasil. Olha só que delícia. E a minha segunda questão no VaptVupt tem a ver com comer. Eu vou perguntar para você qual o seu prato predileto. Pão de queijo. Bom demais, hein? Amo pão de queijo com mate, nossa. Luísa, um momento especial que você quer viver?
Eu acho que morar fora sozinha, sabe? Ter essa experiência. Assim, pode ser alguns meses, pode ser só, sabe aquele negócio que você faz de quando você vai para um país, só algum tempo para aprender a língua? Então, pode ser só isso, pode ser qualquer coisa, mas viver eu sozinha, as minhas experiências e quebrar a cabeça, ter aquelas... Sabe, porque quando a gente tá com a família é muito diferente, né? Que são os meus pais que vivem mais isso, assim. Assim, essas pequenas coisas que a gente tá sozinho sem a família, sabe? De ficar doente sozinho sem estar a família. Eu quero viver isso. Porque por mais que seja duro e difícil, eu acho que é importante na vida de uma pessoa. Com certeza. Fazer um intercâmbio ou viver uma experiência internacional é aquela coisa, a gente sai da casa dos nossos pais para viver a nossa vida. Na verdade, para experimentar na prática todas as lições que a gente aprendeu em casa, né, Luísa? Exatamente. Sim, os meus pais sempre me ensinaram muitas coisas, mas só na prática que a gente realmente sabe se aprendeu ou não, né? Com certeza. Uma pergunta difícil agora, hein? Português ou francês? Nossa! Eu diria o português, porque é uma língua que eu acho maravilhosa, eu acho linda, linda, linda. E realmente, culturalmente, assim, quando eu penso em música, quando eu penso em livro, sempre me vem o português. Mas eu sempre também acho o francês lindo, porém mais o francês da França. Bela escolha. Bom, acho que você já falou mais ou menos também a próxima pergunta, mas eu vou fazer para você me dizer um país que você deseja conhecer. Hoje em dia, eu sempre gostei muito da França, que assim, tá tão na minha cabeça, todo mundo já sabe tanto, que eu vou falar um país bem diferente, que as pessoas talvez não esperem muito. Eu gostaria de visitar a Itália, pro lado artístico e histórico da Itália. Eu amo isso, assim, as pessoas que vivem na Itália, eu acompanho muito brasileiro que vive na Itália, então eu acho um país maravilhoso, que todo mundo deveria visitar, que tem uma história, né, muito importante e linda também. Com certeza. Bom, então boa sorte que você realize esse seu desejo o mais rapidamente possível, Luísa. Obrigada. Luísa, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista e eu vou perguntar se você gostaria de deixar o teu contato no Instagram para os nossos ouvintes que quiserem bater um papo com você, saber mais sobre o Canadá, sobre você. Sim, claro. Qualquer pessoa que quiser me mandar mensagem perguntando, assim, da adaptação, querendo saber para as crianças. E, assim, não precisa ser só do Canadá, pode ser só relação de adaptação com língua também, já que eu falo outras línguas, né? Eu também passei por outras coisas. Então, meu Instagram é LuDeOliveira14. Ótimo, Luísa. Então, pessoal, anota aí, vamos bater um papo com a Luísa lá, que ela está esperando vocês no Instagram. Querida, quando a gente é criança, com frequência nós somos perguntados: o que você vai ser quando crescer? E agora que você já cresceu, Luísa, eu pergunto para você, o que você planeja para o teu futuro? Então, agora eu terminei, né, o secundário, que é o high school, e eu vou começar... Aqui em Quebec tem o CEGEC. São 2 ou 3 anos antes da universidade. E meu maior sonho, desde bem pequenininha, nunca mudou. Sempre foi moda. Sempre gostei muito de moda. Meu sonho sempre foi estar na moda. Sempre amei arte. Então, aí a escolha difícil foi escolher entre design ou comercialização, que aqui tem essas duas opções. Aí agora eu vou fazer comercialização da moda. Eu vou começar esse curso. São 3 anos. Então, assim, eu vou aprender muita coisa. Vou estudar muito e depois eu quero muito para a universidade. Eu não sou obrigada, porque eu vou receber um diploma que mostra que meu nível é muito alto, assim, então muita gente não vai para a universidade depois desse diploma, porque é um curso técnico, e aqui o técnico tem uma importância muito grande, mas eu gostaria de ir para a universidade justamente e mudar de país para viver outras coisas em moda em outro país. Que legal, Luísa. Poxa, já tô vendo você ganhar o mundo aí dentro da tua profissão, conhecendo não só a Itália que você planeja, mas vários outros lugares do mundo e o mundo conhecendo você. Já pensou? Espero. Sempre foi o meu sonho, assim, ser conhecida no que eu faço, sabe? Uma coisa que eu ame realmente. Porque, assim, quando a gente é criança, a gente estuda aqueles negócios de base, mas, assim, eu nunca realmente gostei de nada e sim, tem coisas que são úteis, porém, nada foi realmente impactante na minha vida de nenhuma das matérias. Agora eu realmente vou começar uma coisa que eu amo, uma coisa que eu sempre gosto, que antes era um hobby e que vai virar a minha profissão, né? E acima de tudo, ser reconhecida nela, né? Exatamente. E influenciar outras pessoas. Muito bom, Luísa.
Luísa, você teria uma mensagem final para os nossos ouvintes? Ou quer mandar um recado para alguém? Enfim, quer falar uma frase que te inspira? A gente está chegando no final, eu queria que você dissesse alguma coisa para a gente nesse sentido. Então, eu quero agradecer pelo convite de novo. E eu gostaria de falar para todo mundo que, assim, olha, os filhos, por mais que seja difícil, eles vão se adaptar. E, assim, quando é adolescente, tem um pouco mais de dificuldade, mas para os adolescentes que talvez, né, podem me escutar, não tenham medo. E sim, isso aqui é difícil. E sim, sempre vai ter alguém que vai te julgar, sempre vai ter alguém que vai botar o seu trabalho para baixo, que vai falar que você não é bom o suficiente, mas não liga para isso. O importante é você, o seu foco. Bota um foco na cabeça. Eu sempre falo para um amigo meu que chegou aqui recentemente, ele já chegou perto dos 18 anos, eu sempre falo para ele, olha, qual é o seu sonho? Ah, o seu sonho é isso? Então vai lá, o que você precisa pro seu sonho? É aprender o francês, é aprender o inglês, então vai lá, aprende, faça o que você quiser. E eu sei que vai ter pessoas que vão rir, eu sei que vai ser difícil, eu sei que talvez no início você não tenha tantos amigos, porém vai, se joga e é isso. Vai trabalhar duro, vai suar, vai chorar, vai ser difícil os momentos, mas amigos e família estão aí pra isso. A gente nunca tá realmente sozinho. Sempre tem alguém que a gente pode conversar, que pode ligar pra ver se fala com a gente um pouquinho pra ajudar. Sensacional, super mensagem, super recado, Luísa. Aliás, toda a tua entrevista foi assim, foi o máximo bater esse papo tão legal com você, viu? Obrigadão em nome do Brazucas pelo mundo. E Luísa, você tem o horizonte aberto na sua vida. Eu desejo para você belos voos, aventuras inesquecíveis e muitas emoções, viu? Muito obrigada, um beijo. Um beijo para você também, todo o meu carinho para você. E daqui eu já vou embarcar para um outro país para conversar com mais um Brazuca que achou o seu lugar no mundo. E não deixem de curtir as nossas páginas nas redes sociais e interagir com a gente. Até o próximo episódio, galera. Tchau, tchau.